Boa noite. Hoje, nesta segunda-feira, abençoada por Deus, eu estou aqui mais uma vez. Vou falar um pouquinho da palavra do nosso Pai, entendeu? Porque Ele, para nós, tem que ser a nossa maior força, amém? Nosso Papai do céu. Então, nesta noite maravilhosa, eu gostaria de meditar na palavra de Deus, que está ali no livro de Reis, na história de Davi. Davi, vocês que conhecem, Davi era um homem segundo o coração de Deus. Enquanto havia Saul e Davi. O povo escolheu Saul porque Saul se sobressaía, Saul era grande, Saul era forte e Davi era apenas um menino, pequeno, sardento. A palavra de Deus nos ensina que Davi era só um pastor de ovelha, enquanto Saul era grande no reino. E o povo queria tanto um rei e Deus deu Saul. Mas passado um tempo, eles se arrependeram e começaram a pedir um novo rei. E Deus olhou e falou: mas vocês não pediram Saul? Daí Deus ungiu a Davi escondidinho lá atrás das ovelhas, cuidando das ovelhinhas do pai, porque se Saul descobrisse, ele era um rei mau, ele mataria Davi, entendeu? E Davi lá quietinho na sua casa, cuidando das ovelhinhas do pai dele, amém? E os irmãos dele invejavam ele. E Davi pôde mostrar para o rei Saul que realmente ele era o escolhido do Senhor quando ele matou o gigante Golias, com apenas uma pedra, um gigante que era temido por todos os soldados do rei Saul. Mas o que eu quero mais falar é que a partir do momento que Davi subiu no trono, ele recebeu isso das mãos de Deus. Ele era homem segundo o coração de Deus, um escolhido, um ungido do Papai do céu. Mas o que Davi fez após subir no trono? Davi começou a se sobressair em todos os lugares, como antes ele já era grande em nome, porque ele era escolhido do Senhor. Quando a gente é escolhido do Senhor, Deus faz a diferença na nossa vida. Deus nos unge e nos levanta para grandes coisas, entendeu? Aquele que é escolhido de Deus, onde ele vai, as pessoas o notam. Nem que ele seja pequenininho, seja franzino, só tem aquela roupinha, mas ele fica grande, porque o caráter dele é de justiça. O ungido do Senhor faz a diferença na terra. A palavra de Deus nos ensina que onde o escolhido está, o povo aprende muitas coisas que é da glória do Senhor e coisas boas. Amém? Então, o que Davi, como líder, como pai, como professor, como amigo, como escolhido de Deus e rei, fez? Ele colocou os olhos em cima de quem? Betseba. Betseba era uma mulher, esposa de um comandante da guarda dele. Então ele se adulterou com ela e fez um segundo mal, que foi matar o esposo dela, porque ela engravidou de Davi. E a partir desse momento, Davi trouxe o mal para dentro da casa, porque a palavra de Deus nos ensina que a gente faz as coisas e Deus nos perdoa quando pedimos perdão, e Davi pediu. Só que ele nos livra e nos perdoa. Não. As consequências dos nossos erros, elas vão continuar. Por exemplo, Deus perdoou Davi por ter feito o incesto e a morte. Entendeu? Mas Deus não perdoou. Deus não pôde livrar Davi das consequências dos atos dele. Porque a partir dali, Davi trouxe a desgraça para dentro da casa dele. Porque depois disso, o filho dele que ele teve com Betseba, que depois ele se casou com ela, faleceu. O filho dele, Absalão, que era um menino lindo, matou o outro irmão que adulterou com a própria irmã em fornicação. Foi uma fornicação porque os dois eram jovens. Mas o irmão sentiu desejo sexual pela própria irmã e adulterou com ela e humilhou a própria irmã. E o outro irmão, Absalão, ele jurou e matou Amon. Amém? Então, essa desgraça veio porque Davi pecou. Mas Davi ainda assim era homem segundo o coração de Deus. Absalão também, a partir daí, enganou o rei e trouxe a morte sobre si. Então, Davi perdeu 2 filhos e uma filha foi desonrada dentro da própria casa por causa dele não ter tido prudência. Davi tinha muitas esposas, muitas concubinas. Ele não precisava
adulterar com Betseba, que era casada, que tinha um esposo, que o esposo era um homem importante da guarda do rei. Ele amava tanto o rei que quando o rei pediu para que ele voltasse para casa para fazer uma farsa, o Urias olhou para o rei e disse: não, eu não vou voltar. Rei, eu não vou voltar enquanto esse exército de Satanás não estiver no chão. Então quer dizer que Urias era um homem honrado. Então o que Davi fez foi mal ao coração, aos olhos de Deus, tanto que trouxe todo esse mal sobre a sua casa, sobre a sua família. Então se você hoje está ouvindo, entendeu? Há anos atrás, quando eu tive meus filhos, eu criei com caráter. Cada uma das pessoas que necessitou da minha ajuda, eu estendi a mão, porque eu li aquela palavra: se teu amigo tiver sede, dá-lhe de beber; se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer; e se te pedirem para andar 1 milha, vai 2. Eu sempre olhava para essa palavra, e quando eu fazia, eu me sentia forte, porque as minhas patroas falavam para mim assim: nossa, você faz mais do que é pedido. E eu falava: glória a Deus. Amém? Então, o que eu quero dizer nessa noite para você é isso. O inimigo correu atrás, o inimigo me sufocou, o inimigo me humilhou, o inimigo roubou tudo que eu tinha, tocou na saúde, nos filhos, em tudo. Só que o inimigo não pôde tocar, amém? Dentro da minha casa, no caráter. Por quê? Porque nós somos filhos de Deus escolhido. Eu não pequei como Davi para trazer a desgraça. Eu não adulterei com o esposo, com a mulher de ninguém, porque eu sou uma mulher honrada, entendeu? Mas o que eu quero dizer para você é que mesmo assim, na minha família, há um Absalão, há uma ovelha negra que pediu a minha morte. Eu descobri que a minha própria irmã pediu a minha morte para ficar com que eu ganhei um jogo que eu nunca participei, porque o que eu fiz foi honrar o nome do Senhor e ser honrada, entendeu? Então eu nunca peguei um pirulito de nada. A chave do inferno e da morte que foi entregado na minha mão, a chave da vitória, das bênçãos, do pilar da glória de Deus que foi entregue em minhas mãos, ela continua intacta, sendo feita a obra, sendo feito a felicitação de milhares de crianças que enquanto eu estava ali no meu joelhinho, elas tinham caráter dentro das escolas, não podia ser tocado nelas. Foi virar as costas e começou a tocar nas crianças, e eu hoje olho para os professores e tenho vergonha deles. Porque a palavra de Deus diz que Jesus foi mestre. Antes de Jesus, teve um líder que foi um dos maiores políticos da época e profeta, que foi nosso irmão Moisés. Oh, glória a Deus! Moisés era tremendo. A história de Moisés nos deixa assustado, entendeu? De ver um homem, um líder que... De ver um homem, um líder que levou multidões a seguir ao Senhor e chegar à terra prometida, e ele não teve direito. Mas ele passou todo aquele povo para lá. E depois ele entregou o cajado nas mãos de Josué, que foi sucessor deles. E Josué se sentiu fraco, porque sabia que Moisés era um líder invejado por todos. E aí, na hora, Deus falou com Josué e disse: não te mandei eu, Josué, sede forte e corajoso, e tu farás esse povo herdar a terra que eu prometi. Então, Deus, quando escolhe, ele ordena, ele manda. Moisés não pôde entrar na terra prometida, mas ele entrou na glória do Senhor. Até hoje ninguém pôde tocar no corpo desse homem, porque a palavra de Deus diz que Deus escondeu Moisés, colocou anjos para que Satanás nunca relasse nem nos ossos de Moisés, porque Deus, quando ama um filho, nem os ossos dele podem ser tocados depois de morto. Porque Deus é tremendo, ele cuida dos filhos dele. Isso prova que até um morto, quando foi jogado dentro de uma sepultura para ser escondido, quando o morto tocou nos ossos de Eliseu, ele foi curado, ele se levantou, ele ressuscitou. Então a palavra de Deus diz que quando Jacó ia embora de uma terra para outra, eles levavam os ossos dos seus entes queridos e dos seus seres amados. Então a palavra de Deus nos ensina que Davi, ele trouxe o mal, mas ele teve um filho com Betseba depois,
que foi Salomão, que foi um homem sábio, que foi usado por Deus, entendeu? Que era um encerramento de toda aquela humilhação da casa de Davi, que Salomão era homem segundo o coração de Deus. Mas a palavra diz que as mulheres corromperam o coração daquele homem, porque Salomão era tão sábio que ele casou com muitas mulheres, ele era tão rico que ele teve milhares de mulheres, e essas mulheres corromperam o coração dele na velhice. Amém? Inclusive, a Sunamita, que foi a última esposa de Davi, que só foi casada com o Davi para esquentar os pés dele, que já era velho. Então, Davi passou a graça desse desposamento para ela ser mulher de verdade para o seu filho Salomão. E Salomão amou Sunamita e cuidou dela até o fim. Amém? Então, a palavra de Deus diz que Sunamita foi a esposa amada de Salomão, a que ele mais gostava. Ele tinha muitas esposas, muitas concubinas. Até a rainha de Sabá falou do valor de Salomão e do reino dele, porque Deus o deu para ele. Então, tudo aquilo que Deus coroou e enche de graça é eterno. Mas Salomão, mesmo errando e pecando no finalzinho por causa das esposas, Deus não cortou o reino dele, porque diz que o reino ia para os filhos, mas não ia tirar de todo. Porque Deus é fiel e glorioso. Deus executa ordens. Deus é tão importante, que ele falou para os anjos, olha, os 4 ventos virão sobre a terra. Lá no comecinho, na fundação das terras, lá em Gênesis, fica lá, anjo. Um anjo segura o vento sul, o vento norte, o outro anjo. Estão lá até hoje. Não desceu para perguntar para Deus se precisava parar. Estão lá até hoje, segurando os ventos. São criaturas a serviço do nosso Deus, do nosso Pai. Então, os filhos de Deus têm que honrar a Deus e obedecer. Não tem que roubar, ser viado, prostituta, lésbica. Entendeu? E a palavra de Deus diz que é o maior mal que um ser humano pode fazer é roubar o próprio irmão. Roubar aquele que ama ele. Então, fica com essa palavra nesta noite, para que o mal não entre na sua casa. E se entrou, seja honrado como Davi. Peça perdão e sofra as consequências dos seus erros diante de Deus. Porque hora ou outra a praga vai cessar e as consequências vão passar. Amém? E Deus pode ser leal, como foi a vida dele, e dar ainda reino para os filhos dele, para os teus filhos. Amém? Seja honrado, seja fiel. Não deixa aí essa luxúria, essas contendas futuras, essas coisas que são presentes de Satanás entrar dentro da tua casa. Honra o Senhor. Nem que se você for expulso da igreja, como eu fui, foi tirado de passar ali, ó, de poder entrar dentro de um templo, porque o que a minha família fez foi, se você entrar na igreja, nós matamos teus filhos, e eu nunca mais fui. E quando eu fui de novo, eles falaram, ah, tá indo? Meu filho sofreu as consequências, machucaram ele, machucaram minha filha. Aí eu parei de ir de vez. Quando eu choro de vontade de estar num microfone de igreja louvando o Senhor. Meu lugar é dentro da casa do Senhor. Mas por amor a Deus, eu sou uma igreja vivente na terra. Eu faço tudo na vontade de Deus. Mas sou proibida de entrar dentro de uma igreja. E hoje eu falo para você, não deixa Satanás sujar teu coração. Ainda que a terra se mude, ventos, mares, montanhas se movam. Há um lugar em Deus para nós. Há um lugar preparado para você, para mim e para todo aquele que professa que Deus é o Senhor. Amém? Eu te amo em Cristo Jesus. Deus abençoe. Fica com essa palavra no coração. Não deixa que as orgias dessa terra contaminem a sua alma e seu coração. Não deixa que o seu filho seja levado. Lute pelo seu filho. E se ele já estiver lá, lute para que ele volte. Mas jamais se renda aos encantos de Satanás, porque ele não merece isso. Deus é fiel e está no controle de tudo. Amém? Deus abençoe.